Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Barry Lyndon, de 1975. Poucos diretores de cinema dos Estados Unidos conseguiram um índice de respeitabilidade internacional tão alto quanto Stanley Kubrick. Se a gente observar a filmografia dele ao longo das décadas, é fácil apontar alguns títulos memoráveis na própria história do cinema. Em 1957, por exemplo, ele dirigiu o ator Kirk Douglas com menos de 30 anos de idade no filme Glória Feita de Sangue. E essa responsabilidade se estenderia ao épico Spartacus, de 1960. Com mais de 3 horas de duração. Em 1968, foi a vez dele lançar um dos filmes mais celebrados de todos os tempos, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E 3 anos mais tarde, Laranja Mecânica chocaria plateias no mundo todo. O projeto seguinte a Laranja Mecânica é justamente esse que a gente está analisando agora, Barry Lyndon. Barry's father had been bred, like many other young sons of a genteel family, to the profession of the law. And there is no doubt he would have made an eminent figure in his profession, had he not been killed in a duel, which arose over the purchase of some horses. Tem muita gente que torce o nariz para essa obra, acusa ela de ser chata, longa e parada. E isso acontece desde o lançamento lá em 1975. É o filme de Kubrick que traz mais controvérsia em relação aos críticos. E realmente, se você pegar esse filme para assistir com a mesma expectativa narrativa de outros títulos importantes da carreira dele, como o próprio Laranja Mecânica ou O Iluminado, que ele faria anos depois, ele pode sim ser uma decepção, principalmente do ponto de vista narrativo. Esse é um trabalho que vai na contramão temática dessas obras que eu citei por último. No entanto, é importante destacar que nada disso invalida as qualidades artísticas e narrativas da obra, que é sim uma das maiores do diretor. Falar da produção e filmagem de Barry Lyndon é falar também de superlativos. Para concluir o filme, foram mais de 300 diárias de filmagem, distribuídas ao longo de mais de um ano e em inúmeras locações na Irlanda e na Inglaterra. O protagonista também dá nome ao título do filme, e é um jovem inglês que nesse caso foi interpretado pelo ator Ryan O'Neal, que você que acompanha o canal do meu tio Oscar já viu indicado no ano de 1970 pelo filme Love Story, Uma História de Amor, cuja análise completa já está disponível aqui no canal. Em 2012, ele foi convidado pela academia para um evento de celebração do filme Barry Lyndon, e nessa entrevista ele expressou de forma muito objetiva como era trabalhar com Kubrick. Nesse trecho específico, ele lembra como foram as filmagens da cena da carruagem. The horses made a clip-clop sound, and it hurt the dialogue in the carriage. So he had the crew pull the carriages along the highway. Now, when you do a scene with Stanley, and Malcolm certainly knows, a scene takes at least a day. One scene, one day. And so as we shot during the course of the day, I would look out the window and I would see crew members. Oh, look, there's electric. Falling to the side. Dizer que Stanley Kubrick era perfeccionista é pouco. Na realidade, ele era verdadeiramente obcecado por suas obras. A busca pela perfeição atingia níveis inimagináveis e por isso mesmo você consegue ver nas telas o resultado técnico impecável no caso desse filme. Cada enquadramento nos transporta a um plano que é praticamente uma pintura. Existe um senso muito aprofundado e rico de composição, de profundidade, de foco, de preenchimento dos elementos e da correta perspectiva de cada um deles. E de fato, pessoal, o Kubrick fez uma pesquisa detalhada de várias pinturas do século XVIII para poder compor a parte visual do filme. Só para dar alguns exemplos aqui, você vê de forma muito evidente o trabalho do pintor William Hogarth nas cenas que têm a ver com contratos sociais, ou seja, reuniões, eventos, casamento e afins. Tem também a precisão do pintor George Stubbs na retratação de animais, especialmente os cavalos. E ainda as amplas e belas paisagens de Thomas Gainsborough, com toda aquela imensidão criando ambiência.
Essas referências, claro, só fazem dessa uma das obras mais apuradas nesse sentido, e não é exagero dizer que esses prêmios conquistados nas categorias de direção de arte e fotografia são alguns dos melhores de toda a história da academia. Gentlemen may talk of the age of chivalry, but remember the ploughmen, poachers and pickpockets whom they lead. It is with these sad instruments that your great warriors and kings have been doing their murderous work in the world. Outro exemplo célebre na determinação do diretor foi a questão da iluminação. Kubrick e o seu diretor de fotografia, o John Alcott, queriam usar o mínimo de iluminação artificial possível, incluindo as cenas internas. No entanto, na ausência de energia elétrica, seria impossível iluminar adequadamente as cenas apenas com velas e candelabros. A quantidade de luz disponível degradaria demais as imagens, elas ficariam impossíveis de serem utilizadas no corte final. A saída para isso, vejam só, foi a utilização de lentes especiais criadas pela NASA, a agência espacial norte-americana, e que conseguiam entregar imagens de qualidade mesmo com pouquíssima luz. De fato, ao assistir esses trechos, você vê que não tem nenhum tipo de degradação de imagem, e só mesmo essa lente espacial para conseguir esse resultado. Samuel, I'm going outside for a breath of air. Yes, lady, of course. O roteiro, escrito pelo próprio Kubrick, foi adaptado de uma obra lançada no ano de 1844, pelo escritor William Thackeray. E a peculiaridade dessa obra era a ausência de um herói, pelo menos do ponto de vista clássico dessa definição. O nosso protagonista não se destaca especialmente por suas virtudes, e sim pelo seu oportunismo. Isso é explorado pelo filme de ponta a ponta. Barry Lyndon é interesseiro, calculista, desertor, amoral e estrategista. A gente vai percebendo que ele não possui apego real por quase nada nem ninguém. E o filme discorre sobre a trajetória da sua vida em 2 atos, separados por um intervalo. O primeiro ato, um pouquinho mais longo, mostra a infância, a juventude e a ascensão até o auge. Já na parte final, a gente é testemunha da sua queda inglória e amargurada. Agora, a estrutura proposta para a construção do arco desse protagonista não nos coloca numa posição de torcedores por ele. O espectador acaba não se apegando a ele, não tendo um apreço real, o que de certa forma desconecta o público mais geral. Esse filme, até por suas características plásticas, é muito mais observativo e contemplativo. É exatamente essa característica que pode ter frustrado muita gente ao assistir o filme. Good evening, Captain. I'm Lieutenant Fakenham, Gale's Regiment of Foot. Pleased to meet you. Can we be of some assistance to you, Lieutenant? Thank you, Captain, but I must continue on my way. I'm carrying urgent dispatches. May I ask your destination? I'm traveling to Bremen. Eu considero a escolha do ator Ryan O'Neal completamente adequada. Ele consegue transmitir um misto de frieza e indiferença. A verdade é que nada parece abalar verdadeiramente o rapaz, por mais trágico que seja. O único momento em que ele realmente se entrega e desaba em lágrimas já acontece no final do filme, em uma situação envolvendo o seu filho. Eu não consigo imaginar com muita clareza como atores importantes e famosos dessa época poderiam substituí-lo e manter esse quesito da fraqueza e da indiferença, que na minha opinião são essenciais para os efeitos desejados pelo diretor. Essa mecanização dos personagens, aliás, é uma característica geral da filmografia de Kubrick. Vale lembrar que o personagem mais humano, por assim dizer, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é o computador. Em Laranja Mecânica, o que move o líder da gangue é o sadismo, e não a humanidade dele. E talvez uma das grandes exceções a essa regra seja o filme Spartacus, que tem um protagonista guiado por emoção e por idealismo. Mas vale lembrar que esse filme destoa um pouco nesse sentido da filmografia dele como um todo. Barry had now arrived at the pitch of prosperity, and by his own energy had raised himself to a higher sphere of society. Having procured His Majesty's gracious permission to add the name of his lovely lady to his own. Thenceforth, Redmond Barry
assumed the style and title of Barry Lyndon. Algumas cenas são particularmente impressionantes pela grandiosidade, como por exemplo as batalhas da Guerra dos 7 Anos, rodadas com um sistema multicâmera e número elevado de figurantes. Um outro recurso linguístico muito utilizado por essa obra é o zoom out, ou seja, o distanciamento progressivo de uma imagem de um plano mais fechado para outro mais aberto, sem cortes. Isso permite que os elementos da cena sejam revelados aos poucos para o espectador, ajudando ele a entender todo o contexto da cena. O irônico nesse caso é que com essa escolha o perfeccionismo do diretor era posto em xeque, já que existia uma grande variação de luminosidade em relação às nuvens, algo que ele não tinha controle. De qualquer maneira, pode-se dizer com bastante tranquilidade que esse é provavelmente um dos filmes mais bonitos já produzidos pelo cinema, ainda que essa plasticidade não esteja a serviço da emoção. Isso certamente vai de encontro à cartilha mais tradicional do cinema, e por isso levanta essa estranheza que muitos espectadores sentem. Mas na minha opinião, isso só adiciona ainda mais elementos de genialidade para essa obra. I love the use of the color blue by the artist. Yes, indeed, that is very beautiful. What, may I ask, is the price of this one? Well, this is one of my best pictures. But if you really like it, I'm sure we can come to some arrangement. Barry Lyndon é uma obra que só uma mente obsessiva pela excelência poderia conceber. Um trabalho cuja plasticidade beira a perfeição e por isso mesmo mereceu os 4 Oscars que venceu: melhor direção de arte, melhor fotografia, melhores figurinos e melhor trilha sonora adaptada. Trilha essa, inclusive, que só coroa com chave de ouro toda a ambiência sonora da obra. No entanto, prepare-se para ver um dos filmes narrativamente menos agitados de toda a carreira de Stanley Kubrick. Aqui, a forma não só anda lado a lado com o conteúdo, como ajuda a moldá-lo. You're a gallant soldier and have evidently come of good stock. But you're idle, dissolute and unprincipled. You've done a great deal of harm to the men. And for all your talents and bravery, I'm sure you will come to no good. I hope Colonel Bulow is mistaken regarding my character. I have fallen into bad company, it is true. But I've only done as other soldiers have done. And above all, I never had a kind friend or protector before to show that I was worthy of better things. The Colonel may say I'm a ruined lad and send me to the devil. E você aí, também achou esse filme um pouco estranho? Não ficou muito confortável com essa narrativa? Ou gostou? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho porque é muito importante para a gente. Seguimos analisando os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal de 1975 e o próximo título é um mega sucesso de bilheteria: Tubarão, dirigido por ninguém menos do que Steven Spielberg. Tá imperdível e eu te espero aqui.